nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom acolher todos vocês que estão aqui me escutando. Eu sou o Padre Marcos dos Santos e nós vamos meditar a palavra do Senhor nesse quarto domingo da Quaresma, chamado também pela igreja de Domingo Letare, o Domingo da Alegria, mais próximos da Páscoa do Senhor. Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram a luz das trevas, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste as suas ações, que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que bom nós estarmos aqui. As leituras de hoje são tão profundas. Geralmente eu só comento o Evangelho. Eu muitas vezes não comento a primeira nem a segunda leitura, porque daria para a gente falar minutos, até mesmo horas, para aprofundar na palavra de Deus. Mas nesse Evangelho, nesse domingo letário, nesse domingo da alegria, em que nós já somos convidados a vislumbrarmos, já somos convidados pelo Senhor a nos alegrarmos pelo vislumbre da Páscoa dele, da sua paixão, da sua morte, mas da sua ressurreição dentre os mortos, da sua vitória sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte e sobre o mundo. E esse diálogo, agora há pouco nós escutamos o Evangelho de João, ele é muito encantador. Ele é alguma coisa muito belo. Primeiro, para a gente poder tentar entender o contexto. Nós temos a revelação de Deus escrita nas Sagradas Escrituras, tanto do Antigo Testamento, que nós herdamos dos judeus, quanto o Novo Testamento, que praticamente são os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, em que vem nos dizer desde a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo e a história da igreja primitiva, e depois as cartas dos apóstolos, as epístolas, né? Desde as paulinas até mesmo também as ditas católicas, como é o caso de 1º e 2º Pedro, Tiago, Judas e por fim Apocalipse. Então o Novo Testamento se compõe de 27 livros. Mas vejam assim, em que a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus escrita, nós temos o pensamento de Deus, nós temos essa revelação, esse depósito fidem de Deus, de uma forma escrita, porque os agiógrafos, aqueles que escreveram para nós, escreveram primeiramente para o povo de Israel, depois os agiógrafos cristãos, que escreveram os evangelhos, e depois o próprio apóstolo. Então, de uma certa forma, aqui está consignado o pensamento de Deus. Aquilo que Deus desejou comunicar a nós homens para que nós fôssemos salvos. E podemos dizer que do Novo Testamento, tanto quanto também do Antigo, o coração são os evangelhos. E dos evangelhos nós podemos dizer que dos 4, o coração dos corações é João. Dizemos isso porque em João nós já temos como que uma cristologia avançada, uma cristologia alta, cristologia, em que podemos já ver, podemos crer, podemos perceber, já dito de uma forma clara, que Jesus Cristo é Deus. A divindade de Jesus é patente no Evangelho de João. E esse contexto em que nós agora há pouco escutamos, esse diálogo, Jesus está dialogando com Nicodemos. Nicodemos é o mestre em Israel, Nicodemos faz parte do Sinédrio, portanto dos 70 anciãos que compunha o grande poder judiciário, podemos dizer assim, de Israel, juntamente com os doutores da lei, juntamente com os sacerdotes, tendo à cabeça o grande sumo sacerdote.
na época que Jesus está exercendo seu ministério público, é o sumo sacerdote Caifás. E Nicodemos era uma daquelas pessoas que faziam parte da alta corte, que era um homem rico, um homem intelectual, pero que um homem também com vontade, com fome de verdade. Porque também somos nós, assim, o ser humano tem fome de verdade, ele tem fome da palavra de Deus que vem alimentar sua alma. Mas por vergonha, para não ser visto com os discípulos de Jesus, procurou Jesus à noite. E ele vai entabular uma conversa com Jesus. E Jesus vai dizer para ele assim como Moisés levantou a serpente. Então, aqui nós fazemos alusão a Números capítulo 21 no Antigo Testamento, a Números que é, né, o Êxodo, o quarto livro da Bíblia, aqui da Torá. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. E depois temos Deuteronômio. E que Jesus vai dizer assim, olha, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele creiam tenham a vida eterna. Ou seja, depois que Moisés libertou o povo de Israel, ou melhor, Deus libertou por meio de Moisés, tivemos as 10 pragas, até a última praga, quando o anjo da morte passa em todo o Egito, a terra de Misraim, e Deus liberta com o braço forte o povo hebreu, a divisão das águas do Mar Vermelho, Moisés passa com o povo pelas águas do Mar Vermelho, Faraó e seu exército são sepultados nas águas do Mar Vermelho, mas o povo ficou 40 anos perambulando até chegar, aí nós vamos ler isso no livro de Josué, a terra de Canaã, que é a terra prometida, e vão ter que lutar para poder conquistar, tirar das mãos dos seus inimigos essa terra prometida. Mas o povo reclamava muito. Aqui nós vamos vendo então a reclamação, a queixa, a gente reclama de tudo, se é sol porque está sol, se é dia porque está dia, se é calor porque tem calor. E aí Deus castigou eles com serpentes ardentes, então serpentes que os picavam. E aí Moisés intercedeu junto ao Senhor, e o Senhor mandou Moisés erguer uma serpente de bronze. E todos aqueles que olhavam para a serpente, depois nós vamos ver isso no livro das Crônicas, que essa serpente depois foi destruída porque o povo começou a cometer idolatria com relação à serpente. Eles olhavam para a serpente e faziam a prece ao Deus de Israel, ao Deus vivo e verdadeiro, e eram curados. Então Jesus está dizendo o seguinte, assim como Moisés ergueu essa serpente de bronze, a mando do Senhor, de Deus, meu Pai, e aqueles que olhavam para essa serpente tinham suas vidas salvas, o veneno da serpente, assim também eu, que sou o Filho do Homem. Jesus usa esse título messiânico para si, Barenaha, ele Filho do Homem, que é usado no profeta Ezequiel, que é usado no profeta Daniel. Eu fui levantado. Então Jesus está fazendo alusão à sua crucificação. Suspenso entre o céu e a terra. Aqueles que olharem terão a vida eterna. E aí Jesus continua, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar ao mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito do Pai. Então, aqui está João 3, capítulo 3, versículo 16, como que o núcleo de tudo. A grande verdade, que Deus amou, Deus se apaixonou, Deus quis salvar. E a gente pode substituir o mundo pelo nosso próprio nome. Jesus, Deus Pai, no seu amor infinito, quis salvar o Marcos, quis salvar Maria, quis salvar o João, quis salvar aqueles que estão me escutando. E quando nós vamos pegando este texto, aqui há uma tradução em português, mas a gente vai pegar principalmente o versículo 16, 3:16, do original do grego koiné, em que está escrito Outosgar egapezen, hoteoston, cosmo osteton, uioto monogese, edoken, ina pasho, pisteon eis auto me apoletai ale aerre, zoen aionion. Eu queria chamar a atenção para duas palavras aqui. Pisteion. Pisteuon. Ou seja, pistes, fé. Então, aquele que tem fé. Aqui foi traduzido em português, crer. Aquele que
crê, que tem fé, não só com a sua cabeça, mas com o seu coração. Que Jesus Cristo é o Filho único do Pai eterno, que foi enviado para salvar os homens que estão perdidos. Aqui está a promessa. Terá a vida eterna. E a palavra que se usa aqui é Zoen Aionion, a vida eterna. Zoen significa a vida divina, a vida da graça. O Novo Testamento faz duas distinções da língua grega, o bios, que deve a palavra biologia, que é essa vida biológica, orgânica, celular, fisiológica, anatômica, temporal, espacial que nós temos. Mas existe uma vida além, transcendental, meta-histórica. Essa vida que nós vamos ter acesso pela morte, mas de nós estarmos unidos a Cristo. Morrendo neste mundo, estamos unidos a Cristo, teremos essa vida eterna, essa vida em Deus. E essa vida em Deus que vem se dar quando nós nos entregamos a Jesus. E aqui, eu vou agora para a segunda leitura. Então, no Evangelho, eu vou discorrer para a segunda. E que São Paulo vai escrever para os Efésios. Éfeso, que era uma cidade situada na Grécia, na época fazia parte do Império Romano, em que havia um grande culto à deusa Diana, à deusa da fertilidade, uma cidadezinha muito promíscua. Os cultos aos deuses da fertilidade na antiguidade tinham esse cunhão, tinham esse viés orgasmático, né, de realmente verdadeiras orgias, depravações. Mas nessa comunidade, para essa comunidade, Paulo vem como que pregar com força e unção do Espírito Santo. E ele vem falar da misericórdia do Senhor. Então está em Efésios 2, versículo 4 a 10. Mas quando chega aqui, olha que coisa tão linda. Ele vem dizer assim, ó, assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, ou seja, até o final do mundo, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça. Aqui é o kairos, o kairi, a graça, a gratuidade, que sois salvos. Somos salvos não porque somos bons, porque Deus é bom. Somos salvos não porque somos santos, no primeiro momento, mas porque é Deus santo. É Deus que é misericordioso. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. E ele vem dizer aqui, é por graça que sois salvos. É por graça. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Aqui mais uma vez ele fala desse pisteos, dessa fé. Somos salvos pela misericórdia de Deus, pela fé que temos em Jesus Cristo. É necessário professarmos a fé em Jesus Cristo. Aí um teólogo chamado Karl Rahner que fala sobre o cristão anônimo, né? Aqueles que não professam verbalmente, não confessam vocalmente o nome de Jesus, mas pela sua própria vida, pelas suas ações, de alguma certa forma são cristãos chamados anônimos. Não. É necessário, evidentemente, como Paulo diz, de antemão Deus preparou as boas obras para que nós a praticássemos. Mas é necessário crermos, é necessário termos fé, a fé correta, a fé ortodoxa. É necessário acolhermos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador e confessá-lo com a nossa boca, com o nosso coração, com os nossos lábios. Eu tomo aqui a liberdade e indo para a primeira leitura, fui do Evangelho, fui fazendo o caminho inverso. Não vou fazer aquela leitura porque é muito longa e muito bela e convido você a fazer na sua casa. E que está na leitura do segundo livro das crônicas dos reis de Israel, em que nós temos primeiro e segundo livro dos seis, que vai falar dos seis antigos de Israel, depois primeira e segunda crônicas, também outro nome para esse livro é Paralipomenos, e que ele vem dizer justamente sobre o castigo que houve sobre a Jerusalém idólatra. E se a gente pega o livro de Ezequiel, nós vamos ver que a idolatria, ao adorar outros deuses, ter outros cultos, ter um coração voltado não ao Senhor, foi a causa
justamente do castigo de Jerusalém, quando o rei Nabucodonosor, de língua babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém no ano 587 a.C. Vem dizer assim, naqueles dias todos os chefes sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades. Segundo Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 14. Imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, dos Goim, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado. Então, a causa do castigo deles foi justamente a sua idolatria. E idolatria significa adorarmos deuses que não sejam um Deus verdadeiro. E os homens, eles têm essa grande facilidade de adorarmos outros deuses. E é muito fácil você ver bem, meu irmão, qual é a idolatria que você comete. Nós adoramos apenas a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É você olhar para a tua vida e ver em torno de quem, em torno de que a sua vida gira. Se você está idolatrando sua esposa, a esposa, o marido, se você está idolatrando seus filhos, seu trabalho, ou até mesmo você. Não, a gente não pode cair nessa tentação. Se nós adoramos criaturas como um criador, fatalmente nós cairemos na ruína, como aconteceu com a antiga Jerusalém. Mas quando chega o final, já no versículo 22, vem dizer assim: houve um decreto de salvação. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, onde é o atual Irã, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: assim fala Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo, que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. Então, o que eu queria dizer para você, que houve um decreto de castigo para a salvação sobre Jerusalém, porque cometeram idolatria. Mas houve um decreto debaixo do poder do rei da Síria para que Israel voltasse a Jerusalém. E aqui nós vemos, primeira coisa, que Deus quer nos salvar. Segunda coisa, que a história está nas mãos de Deus. Terceira coisa, Deus pode mudar decretos, Deus pode mudar situações. O Senhor tem força de mudar a nossa história. E por fim, tudo pertence a Ele. O coração de Ciro, rei da Pérsia. Ciro, rei da Pérsia, não adorava o Deus único. Ciro, rei da Pérsia, não adorava o Deus vivo e verdadeiro. Mas naquele momento, o Senhor moveu o seu coração. E ele, sem saber, fez a vontade do Senhor. Queridos irmãos, tenhamos fé em Jesus. A nossa fé nele, teremos a vida eterna. Se olharmos para aquele que foi levantado entre o céu e a terra, suspenso no madeiro da cruz, quer comunicar para nós essa vida divina. Essa vida que vem pela fé, não pelas obras para que ninguém se glorie, para que alguém possa dizer para Deus que é bom, se salvou porque é bom, mas pela fé nele, e uma vez eu entendendo, e uma vez então eu correspondendo a este grande amor que ele tem por mim, essa fé vai se traduzir em obras em caridade. E que se você está vivendo sobre o cativeiro da Babilônia, o Senhor quer te libertar e vai mover os corações que sejam necessários para que você possa gozar da Jerusalém prometida, de onde corre leite e mel, a Jerusalém do alto. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde por intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.